Certo, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa disciplina de matemática financeira. Aqui, nesse momento, né, eu vou me apresentar aqui para vocês, né? Eu sou a professora Stephanie, meu nome é Stephanie Concolato Vieira, vou ser a professora de vocês aqui na disciplina, juntamente com o professor João Augusto, que está aqui conosco, né? Se o professor quiser se apresentar um minutinho. Tá joia. Bom, prazer aí, pessoal. Como o professor Stephen disse, a gente vai estar juntos aqui, a gente vai estar ministrando essa disciplina de matemática financeira, né? Essa primeira aula, esse primeiro módulo, é a professora Stephanie que vai estar ministrando, né? E também o terceiro módulo, né? Já eu vou apresentar o segundo e o quarto módulos, né? E, enfim, espero que todos aproveitem aí. Muito obrigada, professor João, pela palavra, né? Então, pessoal, vou fazer uma apresentação inicial aqui para vocês da disciplina, certo? Vocês já têm disponível, provavelmente, lá no AVA, né? Lá no sistema virtual, a sala virtual da disciplina. E lá você vai encontrar alguns materiais que são muito importantes para a gente conseguir aí seguir uma dinâmica bem interessante para a disciplina, né? E para que você também tenha um cronograma do que fazer, quando fazer, quais são os materiais a ser seguidos, tá? Então, lá no manual de ensino, tem aí explicando, né, a divisão que nós vamos fazer dessa disciplina, como o professor João já falou, né, antes, vamos dividir essa disciplina em 4 módulos, tá? Aí no livro, né, que é a nossa referência, que a gente está usando, o livro-texto do Edemilson Nogueira, tá? Dá uma olhadinha também lá, cuidado para não se confundir, porque o número dos módulos não é o número das unidades. Mas não fique assim, assustado em relação a isso, porque quando você for clicar lá no manual de ensino, vai estar dizendo exatamente para você quais são as páginas para estudar, para fazer as leituras. Então, seria muito interessante que vocês possam olhar o manual de ensino, lê-lo completamente, e a cada semana, antes de começar esse encontro ciclo, no que a gente vai ter aí todas as semanas, né? Como o professor João já falou, né? Eu vou ficar com os módulos ímpares e ele com os módulos pares. Então, antes de começar a minha aula, ou a aula do professor João, então, recomendo aí que você olhe lá no manual de ensino, durante a semana, quais são os exercícios propostos, né, quais são as leituras para ser feitas, tá bom? Então, é muito interessante seguir esse manual durante toda a disciplina, certo? Isso é bem já comum lá para vocês que já fizeram outras disciplinas aqui no curso, lá do BCT, então seria interessante, né, continuar seguindo essa mesma ideia, tá bom? E lá no manual de ensino, né, vou compartilhar aqui com vocês, né, a tela, a gente poder acompanhar junto o que eu estou falando, né? Então, aí no manual de ensino, vou voltar lá no comecinho, que eu estava falando com vocês a respeito do cronograma, né? Então, é este cronograma e seria muito importante analisar, né, um cronograma de semanas, tá? Então, temos as semanas em relação aí aos módulos que já mencionamos anteriormente, né? E aqui está aparecendo as leituras que também já informamos, né? Então, muito importante dar essa leitura antes, né? Até para chegar na hora da aula, você já ter uma noção do que vai acontecer e não ser um primeiro contato, né? Você já teve esse primeiro contato de leitura do material que já está disponível também lá na sala virtual, certo? Lembrando também, né, que temos os encontros aí com os coministrantes da disciplina, né, para poder tirar as dúvidas a respeito dos exercícios que também estão disponíveis, certo? Então, aí temos o módulo 1, né, o módulo 2, da segunda semana, o módulo 3 para a terceira semana, né, e o módulo 4 para a quarta semana, certo? E no final dos módulos, né, lembramos que temos a nossa atividade avaliativa final, né, que é a prova regular, tá? Que vale 8 pontos. Claro que durante as semanas, né, nós vamos fazer a cada módulo uma atividade avaliativa referente a cada módulo,
e você pode fazer essa atividade que é objetiva também na sala virtual, que também já está disponível, certo? A média, né, da disciplina, certo, seria aí a média aritmética entre essa prova regular e as atividades avaliativas, certo? Então, soma essas notas, né, e dividir por 2, tudo bem? Então, né, nós já vamos seguir a média padrão, né, e qualquer dúvida a respeito dessas informações que temos aqui no manual, né, vocês podem perguntar tanto os professores, né, para mim ou para o João, ou também para os coministrantes, né? Então, lembrando aqui dos tópicos que vamos fazer nessa disciplina específica, né, porque esse cronograma é bem parecido com das outras disciplinas, né? Então, da organização semanal, aqui no módulo 1, que seria o módulo que vamos começar hoje, ele vai começar aí com esses conceitos básicos que talvez você já tenha visto em algum momento, né? Ou na escola, ou aí estudando para algum tipo de concurso, né? De algum tipo de prova diferente, né? Sempre aparecem esses conceitos de juros, certo? Ou talvez quando você está precisando aí fazer algum tipo de empréstimo, né? Está olhando seu cartão de crédito, fazendo qualquer tipo de compra, né? Essa palavra juro é bem comum no nosso dia a dia, certo? Então, nesse módulo 1, nós vamos fazer aí os conceitos básicos de juros, né? Tem, por exemplo, o capital, né? Sabendo a taxa, o tempo, ou aí, por exemplo, poderíamos saber também os juros, mas não saber o capital, né, e saber a taxa, o tempo, né? Então, apesar que a gente sempre fica falando dos juros, mas é possível utilizar essas fórmulas que vamos apresentar, né, para poder calcular outras informações referentes a esses dados mencionados, né? Então, nós vamos fazer essa introdução no módulo 1, depois aí o fluxo de caixa e a sua importância, né, na gestão financeira, certo? Então, principalmente quando quer se pensar em montar uma empresa, né, em montar um negócio, por exemplo, né, a gente sempre tem que pensar na quantidade de dinheiro que entra e que sai da empresa, né, falando assim de maneira mais simples, né? Mas essa noção do quanto entra, do quanto sai, né? As dívidas, os pagamentos que é feito, né? Através aí, por exemplo, de uma empresa, essa noção é feita um pouco mais formalmente, né? Na noção de fluxo de caixa, tá? Então, geralmente a gente tem uma intuição, né? Do que funcionam esses conceitos e a gente vai conseguir deixar isso mais claro através de fórmulas, né, através de diagramas, através de tabelas, certo? Organizar essas informações que muitas das vezes é um pouco intuitiva, né? E as taxas, né, elas podem vir em vários formatos, certo? Então, é muito interessante a gente saber calcular essas equivalências de taxas, certo? Então, aqui no módulo 1 também vamos fazer aí uma parte de equivalência de taxas, e incluindo aí duas taxas que são bem específicas, né, bem especiais, que seria a taxa nominal e a taxa efetiva, certo? Então, lá no módulo 2, que seria aí o módulo que o professor João vai apresentar, certo? Que ele vai tratar um pouco mais especificamente de como funciona, né, o fluxo de caixa ao longo do tempo, certo? Então, tem aí alguns valores, né, que são muito interessantes, são os valores presentes, valor futuro, né, que a gente pode trabalhar em relação aí esse método de análise de investimentos, né? Então, pode ser proposto investimentos diferentes, né? E aí, então, como escolher qual é o melhor investimento, como escolher qual seria as menores taxas de juros, né, que geralmente é o que nós procuramos, né, em relação aí aos investimentos, a fazer pagamentos, né, então, a gente precisa saber analisar esse tipo, né, de situação, que vai ser visto aí no módulo 2, né, e aí, como nós já falamos, né, o valor presente, né, o valor futuro, né, a taxa interna, certo, payback, também tem aí os sistemas de empréstimos, né, que são utilizados, os mais clássicos, né, também vai ser apresentado aí pelo professor João no módulo 2, que aí o sistema americano, né, o francês, né, a SAC, a SAN, esses são sistemas que são conhecidos e bem usados, né,
Então, essas tabelas, né, referentes de como calcular esses tipos de empréstimo e a taxa de juros referente a cada um deles, né, certo? Então, isso é visto aí no módulo 2, né? Aí no módulo 3, né, a gente vai fazer essa análise um pouquinho mais específica do módulo 2, por isso que no manual está pedindo uma releitura de alguns tópicos lá do módulo 2, mas vai ser mais aí aplicada essa parte de engenharia econômica, certo? Então, aí no livro do próprio Edenilson, né, Nogueira, que está aí na referência, item 5 da referência complementar, que está disponível para vocês, né? Esse livro, o nome dele não é matemática financeira, né? Mas sim tem a ver com a engenharia econômica, tá? Mas é porque a matemática financeira ela pode ser usada, né, como ferramenta para, por exemplo, analisar situações muito utilizadas na engenharia, né? Por exemplo, você vai comprar dois tipos de equipamento e quer saber qual equipamento aí tem, tem a vida útil diferente, por exemplo, né? E então você quer analisar se esses valores são diferentes, qual máquina vai ser mais interessante, que vai ter mais um custo-benefício, vamos dizer assim, né? Para você poder comparar entre as duas e fazer uma melhor escolha, né? De um equipamento. Isso é bastante comum, né? Principalmente na parte de engenharia, tá? Então, por isso, né, o nome de substituição de equipamentos, né? Então, um equipamento vai ter uma vida útil, por exemplo, né? E você vai saber o valor que vai comprar essa máquina e vai ter que fazer uma análise, né? De em quanto tempo essa máquina vai ser substituída, quanto que ela vai te gerar aí, por exemplo, de um valor que pode ser restituído, né? Por exemplo, essa máquina, ela pode no final ter uma vida útil de 5 anos, por exemplo, no final desse quinto ano, você poderia vender esse equipamento, apesar dele não ainda ter uma vida útil mais, né? Então, tudo isso vai ser analisado, tá? Aí dentro do módulo 3, tá? Então, esses nomes que estão aparecendo novamente, né, do pelo presente, né, aí a taxa de retorno, né, essas taxas vão ser aplicadas mais para esse contexto específico, tá? Então, por isso que é muito importante, né, a gente seguir essa linha dos módulos, porque um vai complementando o outro, certo? E aí, no último módulo, né, que é o módulo 4, seria mais envolvido aí toda essa aplicação que a gente, todos esses conhecimentos que a gente viu em relação à matemática financeira, também aplicado agora, no módulo 3 é para essa substituição de equipamentos, e no módulo 4 para a gente ver essa análise aí de investimento em relação ao imposto de renda, né? Tá aqui é o primeiro tópico, a viabilidade econômica, rentabilidade dos investimentos. Então, essa análise mais aí específica que pode acontecer no dia a dia, né? Essa parte de tributação, né? É muito comum e é muito importante nós também conhecermos, né? Isso vai ficar aí na parte do módulo 4. Então, aí o módulo 1 e 2 vai ficar um módulo um pouco mais teórico, né? E o módulo 3 e 4 são módulos mais aplicados aos conhecimentos que a gente vai aprender anteriormente, e tem coisas que são mais específicas, mas são aplicações, né? Também do módulo 1 e 2, tudo bem? Então, esse seria aí o segmento, né, da nossa disciplina, né? Então, meio como eu fui falando a intuição de cada módulo, né, a gente já tem meio que uma noção do que esse curso quer proporcionar, né? Então, esse curso quer proporcionar um conhecimento inicial sobre essas fórmulas básicas e também muito usadas da matemática financeira, tentando puxar para essa área, né, de empréstimos, substituições de equipamentos, né? Essa parte também aí de tributação, tá bom? Então, é claro que esse curso é curto, certo? Então, estamos tentando fazer esse curso de uma maneira introdutória, né? E provavelmente, se você já fez esse curso antes, já vai ter algum conhecimento de alguns tópicos, tá bom? Então, eu paro aqui de compartilhar o manual, né? Ah, e só lembrando, né, pessoal, da data aí da prova regular, né? Que é a data do dia 9 de março, certo? Então, daqui a um mês, né?
Então, agora eu vou voltar a compartilhar os slides, né? Esses slides estão baseados, pessoal, na mesma anotação do livro do Edenilson, certo? Então, se você for olhar as outras referências, né, algumas notações são diferentes, mas você consegue aí fazer uma análise, né, e verificar qual é a anotação que você fica um pouco mais à vontade, né, para poder entender o conteúdo, mas estou seguindo aí a anotação do Edenilson, né, aí nos slides. E também a ordem que aparece lá. Então, né, vamos começar com o módulo 1, né? Lá no módulo 1, só voltar aqui um minutinho, né? Do, da mesma forma que aparece lá no manual, né? Vamos ver os conceitos básicos de juros, né? Taxa de juros e suas aplicações, o fluxo de caixa e a importância na gestão financeira, né? E as equivalências de taxa nominal e efetiva. Então, vamos começar aí com a ideia do fluxo de caixa, certo? Então, o fluxo de caixa, como a gente comentou, é aí uma análise que é feita sobre todos os pagamentos, né? Todas as entradas e saídas que acontecem dependendo de algum referencial, né? Então, esse referencial pode ser, por exemplo, o banco, né? Ou poderia ser você mesmo, né, como empresa, como pessoa física, como pessoa jurídica, né? O que é pagamento, né, ou o que é dívida aí, o que está entrando, o que está saindo, é bem relativo, certo? Então, depende muito de quem se está falando, né, do caixa de quem está falando, certo? Então, quando eu faço esse pagamento, né, para um banco, por exemplo, de uma dívida aí de R$ 1.000, para o banco, esses R$ 1.000 é positivo que ele está recebendo, né? Mas para mim isso é negativo, tá? Então, no contexto aí do fluxo de caixa, vamos ter algumas representações do que isso acontece para poder facilitar do ponto de vista de cálculos, né, de resolução de alguns problemas, e aí vão aparecer algumas setas, né, que eu vou indicar aqui para vocês. Então, pode ser que dependendo da questão, né, se você está se referindo ao fluxo de caixa do banco ou de quem está fazendo esse tipo de pagamentos, né, que solicitou um empréstimo, então, existem algumas posições, né, do desenho que podem mudar, né, da representação, mas a gente tem que sempre deixar claro a respeito de qual caixa que nós estamos dizendo, né? Certo? Então, para poder começar com essa ideia aí do fluxo de caixa, né? Vamos pensar um pouquinho sobre esse processo de formação de juros, tá? Então, por quê, né? Porque o dinheiro, né? O valor do dinheiro, ele depende bastante do tempo, certo? Então, por exemplo, né? É bem comum, né, a gente ouvir uma frase, né, que os R$ 50 de hoje não é igual o valor de R$ 50 do amanhã, daqui a um mês, né? Porque, né, a gente tem uma noção que esse valor desse dinheiro, né, depende bastante se esse dinheiro, esses R$ 50 que está sendo mencionado, se ele está sendo pego aí, por exemplo, de o seu colega, né? E ele vai cobrar um juro para você, né? Isso pode ficar mais caro, ou esse valor desses R$ 50 pode desvalorizar, né? Que são palavras que a gente usa no dia a dia, né? Tem a ver aí, por exemplo, com a inflação, sabe? Que seria um tipo de taxa. Então, para analisar esses valores, né, do dinheiro, a gente precisa analisar também a questão do tempo, tá? Então, que vai ser muito importante a gente analisar quando um valor de dinheiro, né, um certo capital em relação a tempos diferentes, que a gente não pode comparar esses dinheiros, tá? Não poderia comparar esse valor de capital, né? Então, a gente vai ter que fazer uma análise em relação a juros, em relação a taxas, por exemplo, de inflação, certo? Que poderia ser considerado para poder fazer comparações, tá? Então, esse conceito aí do valor, né, do dinheiro,
é um dos conceitos principais da matemática financeira, certo? Então, a gente fazer esse tipo de comparação, né? Porque o que é o valor, né? A gente saber aí indicar essa situação toda que estamos mencionando aqui, né? Se vai valer mais, se vai valer menos, se eu posso comparar, né? Certo? Então, essa incidência, né, de juros, né, em datas diferentes, como foi mencionado aqui, né, pode ser e esse valor, né, pode aumentar em relação ao que? Em relação a juros, né? Ele pode também pensar, podemos pensar que esse valor ele pode reduzir, né? Se for aí pensar em uma inflação, né? Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Inclusive, quando se trata dessa questão, né, do valor, né, da comparação, né, isso envolve bastante o poder de compra, tá? Então, um exemplo bem interessante aí, né, nessa parte de comparação de valores em datas diferentes, né? É muito interessante quando a gente olha, faz uma pesquisa e vê, por exemplo, quanto custa um carro popular hoje, né? E quanto custava um carro popular, por exemplo, há 10 anos atrás, certo? Então, você pode pensar, né, inicialmente, que o valor antes era muito mais baixo, né? Então, nossa, era muito melhor comprar antes, né? Mas a gente não pode simplesmente olhar para esse fator, né? Existem vários fatores associados, inclusive deles o salário mínimo, certo? Então, se você for comparar o salário mínimo de antes, o salário mínimo de agora, né? A gente deveria saber tentar interpretar esses dados de maneira mais interessante e ver realmente se o poder de compra aumentou ou diminuiu, certo? Então, porque eu não posso simplesmente pegar o valor desse carro de agora e o valor de 10 anos atrás de um equivalente carro popular, né? Porque pode ser que esse carro não, não tenha mais um modelo, né? Mas vamos imaginar, né, que o mesmo carro está sendo vendido novamente, o mesmo modelo, né? E aí, então, para poder ter essa noção de compra, né? Certo? Não podemos simplesmente comparar os valores. Então, aí, o terceiro ponto, né? Esse seria o segundo ponto, na incorporação dos juros, né? Vai, então, nos permitir fazer essa comparação que estamos dizendo, né? Mas existem dois tipos de juros aí mais utilizados, né? Tem o juro simples, né? Ele vai incidir apenas sobre o capital inicial, né? Então, um valor inicial de dinheiro que você possui, né? Que ou que você pegou emprestado, vai emprestar para alguém, ou vai pegar de alguém emprestado, né? Esses seriam os juros mais tranquilos, né? Mas geralmente, né? O mercado financeiro usa esses juros que são compostos, né? Que é comumente falando de tá? Então, a gente vai identificar quando esses tipos de juros são cobrados, né? E em cada situação, qual que seria o interessante. Tem alguém com o áudio aberto, por favor, poderia desligar? Obrigada. Então, aí tem os juros simples, né, e os juros compostos, e a gente vai saber identificar esses juros através, né, de algumas fórmulas que provavelmente você já deve ter visto, né, em relação a essa incorporação dos valores, né. Então, vamos falar aí sobre o fluxo de caixa, né? Então, o fluxo de caixa, como a gente comentou, né, vai representar as entradas e as saídas dos recursos, né, a respeito de algum sujeito, né? Esse sujeito pode ser o banco, esse sujeito pode ser a pessoa que está pegando dinheiro com o banco, por exemplo, né? E tem aí as questões das receitas, que geralmente, né, quando você pensa em receita, pensa em alguma coisa que está chegando, né, um capital, um dinheiro que está sendo recebido, né, e quando você recebe certo valor, né, a receita faz total sentido considerá-la como positiva, né, e as despesas, os seus gastos, né, os investimentos aí, né, tem essa noção de negativo, né? Porque vai ter que tirar esses valores, certo? Então, geralmente, né, esse fluxo de caixa é representado, na maioria das vezes, por uma reta horizontal, onde a gente vai marcar algumas unidades, que é a unidade do tempo, né, a passagem do tempo, vai ter que considerar um tempo inicial, que geralmente aí é o zero que a gente considera, né? E vamos fazer algumas marcações iguais nesse segmento. Então, deixa eu tentar desenhar aqui.
seria, então, né, um segmento que poderia identificar essas situações. Aí você vai pensar agora, né, professora, você só falou da marcagem do tempo, né, da passagem do tempo, que seria essas divisões que a gente vai fazendo na reta, né, esses desenhos estão quase todos disponíveis lá no livro do Edenilson, tá? De representação de fluxo de caixa, ele vai te ajudar a fazer alguns tipos de questões, né, para poder identificar. E como que você vai indicar essas receitas, nessas despesas, o positivo e o negativo, através de vetores, né? Algumas setinhas verticais que você vai colocar posicionado em cada um desses segmentos de tempo, né? Essa passagem de tempo, ela pode ser vista aí no passagem de período de meses, de anos, certo? Trimestrais, bimestrais, vai depender bastante do problema, né? Mas essa passagem de tempo também poderia ser feita em dias, certo? Ou em anos, né? E em cada etapa, você vai analisar se está entrando, está saindo algum valor, né? Receita ou despesa. E os valores positivos, setas para cima, né? E os valores negativos vão ser setas indicando para baixo, né? Certo? E aí, para esses cálculos, né, de valores que vão aparecendo, a gente vai ter algumas taxas, né, que vão aparecendo ao longo do livro, né, nas demais situações, que vão ser aí principalmente o valor futuro e o valor presente, tá? Já vou indicando que nessa primeira parte do livro de Edemilson, ele não vai usar a palavra de valor presente na unidade 2 e nem valor futuro, vai usar a palavra aí de capital, né, e montante, tá? Ou capital, um tempo depois de N períodos, né? Aí quem seria esse N? Seria essa quantidade de unidades que a gente está usando, né? Ou poderia ser aí, né? Por exemplo, no caso específico, 3 meses, né? Certo? No caso do VP, né, que é o valor presente, e o valor futuro vai ser mais utilizado aí na hora de analisar o fluxo de caixa, quando a gente estiver trabalhando lá na unidade 3 do livro do Edenilson, tá? Para poder fazer as estimativas, né? Por exemplo, faz um parcelamento em parcelas únicas, né? Ou vai aí mudando o tipo de parcela, né? Então, isso vai ser essa anotação é a mesma situação, né? Está falando da mesma coisa, tá? Do dinheiro de agora, do dinheiro que vai ser, quanto esse dinheiro vai se valer lá no futuro, né? Só que vai depender do contexto, tá? Então, pode ser atualmente, né? Se você não quiser se preocupar com a definição, pode ser aí só o dinheiro inicial, que seria esse valor presente, né? E o valor futuro seria aí o valor do capital acrescido de possíveis juros, né? Essa é só a noção inicial, tá bom? Então, a representação, né, como falei, dessa reta horizontal seria aí, né, o diagrama, tá? Então, o diagrama é uma da representação do fluxo de caixa, né? Como a gente fez aí a explicação, né, das setas para cima, né? Indicando aí a entrada de dinheiro, e as setas para baixo, indicando a saída do caixa, né? Desse dinheiro do caixa. Mas também poderia aparecer no formato de quadro, né? Então, num quadro específico, indicando aí, né? De qual é o tempo, e que nesse tempo, qual foi a discriminação dessa movimentação, né? Se saiu esse dinheiro ou se entrou esse dinheiro, né? E dizendo qual é o valor, né, dessa saída ou dessa entrada, tá? Então, esses são figuras lá do livro de Edmilson, tá? Do Edmilson Nogueira, que é referência 5, e aqui fica o desenho mais bonitinho, né? Então, usando aí, né, as setas, por exemplo, para cima, indicando essa entrada, né, na escala de tempo, e aí está unitário, né? 1, 2, 3, né? E esse valor poderia ser de meses, poderia ser de anos, né? Poderia ser de trimestre, vai depender bastante da situação, mas você precisa saber o que acontece em determinadas etapas de tempo, se esse dinheiro está entrando ou saindo. Nesse primeiro exemplo, né? Então, seria várias entradas, né? E o momento inicial aí, uma saída, né? Então, os demais tempos, entradas, né? Quanto tempo está dividindo aqui em etapas, né? Da escala de tempo. Não está sendo dito se é em meses ou anos, né? A gente deveria analisar o problema para poder ter uma noção, né? Da situação. Outro exemplo, aí seria o fluxo de caixa de um banco, por exemplo,
Em vez de usar essa representação, né, dessa reta, a gente está usando a representação que era do diagrama, né, a gente está usando a representação de quadro, tá? Então, aí no período, tem o período, né? O que acontece nesse período, você está entrando ou saindo o valor, né? A gente vai fazer indicação aí, por exemplo, em reais, né? Poderia ser em outro tipo de moeda, né? Mas vamos pensar, né? Por exemplo, em reais, né? Então, lá no período inicial, estamos aí com menos 60, né? A saída desses 60 mil reais, né? Certo? Então, aí o saldo, né? O saldo, por exemplo, poderia ser o seu saldo devedor, né? Menos 60 mil reais, certo? E nos demais etapas de tempo, né? Estão entrando entradas específicas desse valor, né? Então, poderia você emprestar esse dinheiro, emprestou para alguém e está fazendo algumas parcelas e a pessoa está te pagando, né? Em, em entradas únicas, né? Do seu caixa, tá? Então, como aqui no caso está escrito de um banco, né? Então, pense que você é o dono do banco, né? Tá? Então, são dois exemplos de representação de fluxo de caixa, né? Que pode aparecer em questões, também pode aparecer escrito, né? De maneira aí, um texto, né? Num contexto dado em relação aí a o que acontece com o fluxo de caixa de determinado sujeito, e aí, então, talvez ficaria mais fácil para você, né, fazer essa identificação desse texto através, por exemplo, do diagrama, né? Mas em muitas questões, por exemplo, é feito já, esse fluxo de caixa já vem pronto em formato de tabela, né? Tá? Em formato desse quadro, né? Então, vamos pensar no caso inicial, que é o caso aí de cálculo de juros simples, né? Que seria aí os juros aplicados apenas sobre o capital inicial, né? Então, vamos pensar nessa situação, né, que tem os dados numéricos, para a gente poder entender um pouquinho melhor, né, de como funcionaria a ideia da conjectura, né, de como vamos especular de calcular esses juros, né, com a passagem do tempo. Então, vamos aí pegar uma situação que o fluxo está aparecendo aqui no formato de uma tabela, né, de dados, né, que tem aí a referência do ano, o cálculo dos juros, né, e qual que seria o valor dos juros total naquela etapa, né? Então, primeira situação, está pegando aí um valor, tá? Inicial, um capital inicial de 50 mil reais, tá? E vamos usar que a taxa seja de 0,10 ao ano, né? Então, seria aí, né, analisar 10% ao ano, tá? Então, por enquanto, né, a gente vai ficar ainda faltando uma parte, né, que a gente vai ter que dizer, né, que essa taxa tem que ser referente ao mesmo período de tempo, né? Se a taxa é referente ao ano, né, a gente tem que usar o tempo também como ano, né? Mas daqui a pouco, essa é uma intuição, faz sentido por enquanto, né? Mas daqui a pouco pode ser que a taxa não venha ajustada, né? E a gente tem que fazer um tipo de conversão, né? Então, o que a gente tem que fazer, né? Tem que multiplicar esse valor dos juros, né? Perdão, para calcular esses juros, né? Tem que pegar esse capital e multiplicar pelos juros, né? Para poder obter. É claro que a dívida, né? Se você pegou 50 mil reais com outra pessoa, né? Para poder fazer esse pagamento, você não vai pagar somente os juros, né? Você também tem que devolver o valor total que você pegou emprestado, né? Então, na hora de calcular esse valor total, que é o valor referente ao que você pegou emprestado, mais os juros referente ao tempo, né? Depende se foi de um ano, né? 2 anos, 3 anos, esse valor vem aumentando, sabe? Mas seria o valor dos juros, né? Mais o valor que você pegou de empréstimo, por exemplo, inicialmente. Se foi 50 mil reais, seria esses 50 mil reais mais esses juros acumulados, né? Então, esse valor vai aumentar. E geralmente esse valor é chamado de montante, tá? Então, seria o valor do capital mais os juros acumulados no período. Então, nesse caso, né, no primeiro ano, como é o tipo de juros simples, a gente vai aplicar essa taxa de juros apenas aí no capital inicial, né? Então, se é 50 mil a cada mês, perdão, a cada ano, esse valor vai ser o mesmo, que é de 5 mil, e depois de 4 anos, né, a gente vai ter que somar todos esses valores de juro, né, e somar com o valor do capital inicial, né, que é o valor que você, por exemplo, pegou emprestado de 50 mil, né, Sara?
Então, no final, né, os juros seriam de 20, né, que é a soma desses 4 anos, referente a cada parcela aí de juros que fica de 5 mil reais, né, então temos 20 mil, mas aí o valor inicial do capital que seria 50, né, então temos 70 mil, né, 70 mil reais no total, que seria que tem que ser devolvido, né, nessa taxa de juros, né, de 0,1, né, ou 10% ao ano. Né? O que vai acontecer, então, né? Repara que se a gente for tentar especular, então, como seria a taxa de juros no próximo ano, né, no quinto ano, por exemplo, eu vou voltar, então tem aqui uma quinta linha, né, mas vamos imaginar que em vez de fazer essa parcela por 4 anos, né, eu quero fazer por 5 anos, né, com a mesma taxa de juros, né, tá? E aí, então, o que seria novamente mais uns 5 mil aqui, certo? De juros, né? Seria a mesma conta, o J5, né? 50 mil vezes 0,1, né? Ou 0,10, né? E também BDS5, né? Então, o que está acontecendo? Repara que esse valor de juros é fixo. Então, se eu tenho um ano apenas, então fica esses 5 mil, né? Se eu tenho 2 anos, então vai ficar esses 5 mil vezes 2, que dá 10 mil, né? Se for 3 anos, né? 15 mil. E se for 4, 20 mil. E o que eu estou fazendo, né? Estou pegando esse valor do tempo e estou multiplicando por esses 5 mil, né? Certo? Para saber os juros, né? Se eu quero, então, analisar esse cálculo, né? Como esse capital está sendo, é o capital inicial que eu estou calculando esses juros, né? Então, eu poderia pensar, então, em calcular, por exemplo, ou só os juros numa determinada etapa de tempo, né? Ou calcular o montante a partir dele, né? Porque se eu conheço os juros, eu vou conseguir calcular o montante também, né? Fazendo a soma da dívida inicial, né? Por exemplo, capital inicial, né? Eu estou falando dívida, né, pessoal? Mas poderia não ser dívida, né? Poderia ser um dinheiro que você aplicou, né? Em uma taxa de juros que está sendo ali colocada por cima, por exemplo, uma caderneta, né? De poupança que você, por exemplo, calculado com esse tipo de juros simples, né? Tá? Na prática, a gente vai ver que tem os valores, né, para calcular as taxas, né, de cadernetas, né, mas estou dando uma situação só para a gente ter uma noção que nem sempre é dita, certo? Então, para poder calcular, né, vou ter que multiplicar o capital vezes a taxa, que a taxa é fixa a cada mês, né? Perdão, no exemplo anterior era ano, mas poderia ser mês, e pelo valor do tempo, né? Então, aqui, né, estou usando o tempo com a letra N, né? Mas poderia ser a letra T também, né? Então, é muito comum falar aí, né? Juros é CIT, né? Então, esse N, né? Ele poderia ser usado a variável T de tempo, certo? Mas aí seria a quantidade de período, né? Que você está analisando. Claro que precisa vir aqui na fórmula, tá bom? Como a gente fez anteriormente, eu vou voltar lá na tabela, né? A gente não está usando porcentagem para fazer a fórmula, né? Eu preciso fazer a conversão para decimais, tá? Então, preciso pegar aí e dividir, né, por 100, certo? Para poder colocar exatamente aí na fórmula, essa fórmula só vai funcionar os valores bonitinho, né? A gente precisa colocar aí a conversão, né, dessa taxa para decimais, tá bom? E também, para a fórmula funcionar, eu preciso que a taxa e a unidade de tempo sejam aí proporcionais, né? As taxas podem vir ao ano, né? Que geralmente aparece a, né? Pode vir ao mês, né? E aparece a N, poderia ser trimestral, né? Então, a T, né? Poderia ser bimestral, a B, então tem várias opções de taxa e se essa taxa está sendo colocada, por exemplo, ao ano, né, a unidade de tempo tem que ser ano também para N, né, ou para T, da variável, né. Então, se nós conhecemos, né, essa informação dos juros, para qualquer aí valor de tempo, né, já é conhecido o capital e a taxa e o tempo, e não conseguimos calcular os juros, e dessa forma conseguimos calcular o montante aí dessa dívida ou desse valor de investimento depois de um dado tempo N a uma taxa I, né? E aí a gente usa o capital inicial, que é esse valor C, né? Tá? Então, estou usando a letra M de montante, mas também poderia ser usada a letra CN, que seria o capital depois de N períodos de tempo, né? Então, pode ser usado ali CN também, não tem problema nenhum, né? E a anotação lá do Edmilson é a anotação de CN, tudo bem?
Então, vamos fazer um exemplo prático, né? Só deixando claro que a gente não fez a demonstração, né, dessa fórmula, né? A gente só usou a intuição, mas essa fórmula pode ser demonstrada e chegar porque é exatamente aquele valor, tá? Então, vamos utilizar, né, que esse fato é verdadeiro daquela fórmula para calcular aí o capital e o montante, perdão, os juros e o montante, né? E aí sim aplicar no exemplo específico. Por exemplo, esse exemplo, um capital de 80 mil reais, ele é aplicado, né, uma taxa de juros simples de 2,5 ao mês, né, durante um trimestre, tá? Determinar aí o valor dos juros acumulados nesse período e o montante, né? Então, aqui é dado, né, o valor do capital inicial, é dado que é de 80 mil reais, né, seria a nossa letra C, né, é dado aí o valor da taxa, a nossa letra I, essa taxa está sendo ao mês, né? Durante o período de tempo de um trimestre, né? Então, não posso colocá-la na fórmula 1, já que minha taxa é ao mês, né? Eu preciso analisar em um trimestre quantos meses existe, né? Para poder, então, substituir lá na fórmula. E dessa maneira, a gente consegue calcular o valor dos juros, né? E também o montante, né? Então, fazendo essa conversão, né? Tomando cuidado aí que eu não posso colocar o tempo como um, a não ser que essa taxa fosse de 2,5% ao trimestre, certo? Então, como aí, por enquanto, né, nós não estamos fazendo a parte de conversão de taxas, é mais fácil fazer a conversão do tempo, né, que é uma coisa mais comum para nós. Então, a gente vai fazer essa conversão de trimestre para para mês, né? Então, aí no trimestre tem quantos meses? 3 meses, né? Então, a gente vai fazer essa substituição do tempo de um trimestre para 3 meses. Não podemos esquecer de fazer a conversão da taxa, né, para decimais, certo? Então, 2,5, se você quiser aí lembrar da continha, né, tem que dividir por 100, certo? Para poder aparecer aí o 0,025, tá? E aí, então, usando a fórmula dos juros, já que nos foi perguntado qual era o valor dos juros depois de um trimestre, ou seja, de 3 meses, usamos a fórmula, né? Aqui eu coloquei T, certo? Mas se você quiser, pode colocar N. Lembra que não tem problema, né? Aí a letra da variável do tempo, né? Então, fazendo a substituição, capital vezes a taxa já convertida em decimais, vezes o tempo, né, que é de 3 meses. Lembra que essa taxa é referente ao mês. Então, a gente obtém o valor de 6 mil reais. Esses 6 mil reais seria o valor do juros, né? Depois de ser um trimestre. E o valor do montante, que é perguntado também na questão, eu tenho que fazer o quê? Lembrar que montante é aí o valor dos juros mais o valor do capital inicial. Os juros referente ao período de tempo, né? Então, qual era o valor do capital inicial? 80 mil reais, mais 6 mil de juros, obtemos 86 mil reais, né? Então, esse seria o valor do montante e o valor dos juros separados, 6 mil, né? Então, essa seria uma questão simples, aí, calculando os juros em relação a juros simples, né? E também calculando o montante. Tomar cuidado, tá, pessoal? Principalmente nessa parte de juros, né? Tanto na parte de simples e futuramente na parte de composto, que essa taxa, ela precisa estar aí convertida, né? Exatamente para o período de tempo que estamos analisando, né? Como foi no caso anterior, né? Nós tivemos que trocar essa noção de trimestre para mês, certo? E quando for aí a taxa aparecer em taxa anual, né? Que é o famoso AA, se você tiver aí uma quantidade de período de tempo que seja em dias, em geral, né, a convenção é que o ano não tem 365 dias, que é a quantidade que nós temos realmente, né, e nos bissextos 366, né, mas aí a convenção na parte financeira é usar 360 dias, tá? 360 dias como o ano comercial, né? Então, tomar cuidado na hora de fazer esse tipo de cálculo, né? Porque senão os valores vão aparecer diferentes, e essa convenção é para que esses cálculos, né, fiquem mais simples, tá? Então, não é uma alteração aí grave, né, mas é o senso comum, tá? Nessa parte em geral,
tanto para fazer os exercícios do livro, né, o Edenilson também usa que o ano comercial 360 dias, tá bom? Então, por exemplo, né, aqui nessa questão que temos que queremos saber, né, qual é o valor total a ser pago ao final de 45 dias no empréstimo de um valor aí de 100 mil reais, a uma taxa de 12% ao ano. Então, nós sabemos, né, o valor da taxa, que é 12% ao ano, esse é o valor de I, certo? Temos aí o valor do capital inicial, porque é o empréstimo que você pegou, certo? Então, esse valor é o capital inicial de 100 mil reais, então temos o valor de C. Queremos saber ao final de 45 dias, então temos o tempo, né, que é o N, se você quiser utilizar, né, ou o T, então, esse valor, mas ainda temos, né, queremos saber o que está faltando, né, que é o último item aí, o valor a ser pago, né, o valor a ser pago ao multante, né. Então, você já pode utilizar a forma direta, né, que é o capital que multiplica, aí você vai abrir o parênteses, né, 1 mais a taxa aí, né, vezes N, aí no caso do juros simples, né, e aqui no caso, né, esse é o valor do I, né, já convertido, certo? Em decimais, que é o 12% ao ano, como são 15 dias, né? Então, lembra que a taxa está anual e o tempo em dias, eu preciso fazer esse proporcional, né, para poder, então, conseguir o valor do tempo de maneira correta, né? Então, seria claro que não dá para dizer quantos anos tem 45 dias, né? É um valor menor, então vai ser uma taxa proporcional ao ano, né? Então, vai aparecer essa fração, certo? Então, precisa aí fazer esse cálculo, né? E aí, então, a gente consegue obter a resposta do valor que tem que ser pago depois de 45 dias, quando você pega um empréstimo de 100 mil reais, né, a 12% ao ano. Então, seria só uma aplicação de dados na fórmula, mas precisa tomar bastante cuidado, que geralmente é isso que não vem aí já pronto, né, a taxa em relação a esse período de tempo, né, precisa estar de maneira correta e tomar cuidado para não colocar 365, tá bom? Essa parte de juros simples, né, é uma parte um pouco mais simples, principalmente porque quando você não tem um dos dados, né, ali da fórmula, vou voltar lá para vocês, dessa fórmula, né, aqui do juros simples, se não tem um dos, aqui tem 4 variáveis, né, então tem os juros, né, o capital, a taxa e o tempo, né, se você não sabe um deles, então você consegue calcular os outros fazendo aí um processo, né, de, por exemplo, o dos juros é só fazer o produto, né, mas ou o capital, ou a taxa, ou o tempo, se você não conhecer, você vai fazer um processo ali de divisão, né, e vai conseguir obter, certo? Então, independente aí dos dados, você pode utilizar a mesma fórmula, né? No mesmo caso aqui do montante, né? Agora, no caso, a gente vai voltar lá de juros compostos, né? O processo pode ficar um pouco diferente, porque esses juros, eles vão ser acumulados, né? E vão ser cobrados novamente a cada parcela, né? Então, a noção é que ele não vai ser só computado em cima do capital inicial, mas à medida que mais parcelas que se tenha, né? Esse, por exemplo, perdão, empréstimo, o que vai acontecer? Esse juro vai acumular sobre esse outros juros, né? Então, são juros acumulados, tá? Então, para poder fazer esse tipo, né, de cálculo, às vezes aparece a palavra aí, capitalização de juros, tá? Então, vamos fazer um exemplo para a gente ter uma noção do que seria essa coisa de cobrar o juro uma vez e depois o valor não ser cobrado em cima do capital inicial, mas ser cobrado em cima de um novo capital, né? Tá? Então, seria a ideia de cobrar esse juro em cima de outro valor, né? De qual valor seria esse? Então, vamos ter uma noção nesse exemplo, né? Então, vou supor aí uma situação na qual uma empresa faz um empréstimo que a empresa faz é de 60 mil reais para ser pago em uma única vez, né, ao final de 6 meses, a uma taxa de juros de 3% ao mês, né? Então, 6 meses, o tempo aqui, 6, né? A taxa é ao mês, também conhecemos a taxa, e o valor inicial, né? Então, vou computar no primeiro mês, né? Qual que seria o valor, então, dos juros.
valor do capital vezes essa taxa, né? Então, seria aí o valor de R$ 1.800. Vou calcular um montante, né, da dívida no primeiro mês. Então, seria esse valor de 60 mil que a gente já deve, né, que seria aí no caso da empresa, tá? Mais o valor dos juros. Então, até aqui, beleza, né? O problema é a partir do segundo mês. A partir do segundo mês, vou cobrar o juro não em cima do capital de 60 mil reais, e sim em cima do valor do montante referente à dívida do primeiro mês, né? Então, esse juro vai ser calculado em cima dos R$ 61.800. Então, em cima desse valor de R$ 61.800, vou cobrar essa mesma taxa de 13% ao mês, né? Então, lembra de fazer a conversão, né? Das decimais. E aí, então, o valor do juro vai aumentar, né? Então, vai ser 1.854, certo? Aí, no final desse mês, desse segundo mês, qual é o valor do montante da minha dívida, né? Então, vai ser esse novo juro, né? Contabilizado com a dívida do primeiro 800. Então, o valor, repara que no segundo mês, não é como no caso do juro simples, que vai ser sempre o mesmo valor, né? Esse juro está aumentando, porque o valor da dívida vai aumentar em relação ao primeiro mês, porque está somando os juros referentes ao primeiro mês, e o que você imagina que vai acontecer no terceiro mês? Vai ter que comprar os juros referente à dívida atual do segundo mês, né? Então, vai ser um juros, por isso que geralmente popularmente é falado um juros sobre juros, né? Que está sendo calculado, tá? E a gente poderia fazer essa conta várias vezes, né? E, por exemplo, montar aí as informações, né? Então, a gente poderia fazer aí o cálculo do terceiro mês, do quarto mês, quinto, repetindo essa ideia, certo? E como lá no enunciado dessa situação era depois de 6 meses, né? A gente ia ver quanto que seria o valor, né? Então, o valor que você pegou lá, que essa empresa pegou de 60 mil reais, inicialmente, a juros compostos, nessa taxa que a gente analisou, quanto que vai aparecer a dívida final, que a empresa tem que pagar para o banco, né? R$ 71.000, 643,14 né? Então, provavelmente, né? Se você for fazer o cálculo lá de juros simples, em casa depois, né, você vai perceber, né, que esse valor é um pouco, vamos dizer assim, salgado, né? Mas geralmente é dessa maneira aí que muitos empréstimos funcionam, né? Claro que a partir de empréstimos analisando todas as situações, né, vai ficar lá no final do curso, né? Então, qual que é a ideia para a gente estipular qual seria a forma dos juros compostos, né? Então, quando for calcular o primeiro capital, o primeiro montante, né, que seria o capital no mês 1, né? Seria o valor do capital, mais e vezes e é a taxa, né, vezes o capital que você tinha anteriormente no mês 0, né, que esse capital que é o valor da dívida, que nesse caso, né, era o empréstimo que foi tomado, né. Então, o que a gente pode fazer quando for calcular o segundo, é o capital do mês anterior, o montante da dívida do mês anterior, mais os juros referentes a esse montante do mês anterior, né? Então, o que vai acontecer, né? A gente poderia substituir, tentar colocar tudo em referência do capital C0, né? Que é o valor inicial, que poderia ser igual do exemplo, um valor específico que nós conhecemos, para substituir, mas a ideia é tentar trabalhar com as variáveis para poder conjecturar uma fórmula, né? E aí, então, quando a gente for colocar aí essa questão, né, vai aparecer um desenvolvimento, por exemplo, do aqui quadrado, né, pessoal? Depois eu vou fazer a correção aí, né? Tá? E então a gente pode fazer o desenvolvimento, né, do binômio, né, que seria aí, por exemplo, o quadrado do primeiro, né, duas vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do último, que é um 2, tá bom? Perdão aí, né? Então, o que vai aparecer, né? Vai aparecer uma base com uma potência, né? Essa base vai ser aí 1 mais a taxa. Esse 1 está sendo feito porque tem C0 em todo mundo aí, né? Está sendo colocado em evidência, né? Então, esse valor que vai aparecer aqui vai ser o quadrado. Deixa eu ver se eu consigo riscar. Vou colocar um 2 aí, né? Não tão bonito, né? Mas acho que dá para entender, né? Certo?
a gente vai conseguir uma base que é 1 mais a taxa elevado ao tempo, né? Então, isso te dá uma ideia, né, de uma exponenciação, né? Um crescimento exponencial, né? Mas aí, em qual base, né? Nessa base, 1 mais a taxa, né? Certo? Então, imaginando, né, que faz sentido que a gente poderia fazer isso por causa do mês 3 ou do terceiro ano, né, do quarto tempo, do quinto tempo, né, e então pode-se provar, né, que a gente só está aqui tendo uma ideia, né, essa fórmula em relação a calcular o montante da dívida depois de passado N etapas de tempo, né? Vai pegar o valor inicial, vai multiplicar por 1 mais a taxa elevada a o valor das etapas do tempo, o período de tempo, né? Então, a diferença para o juro simples, né, é que esse N estava multiplicando o I, né? Antes, e agora ele está sendo elevado, né? Tá? Então, vamos usar essa fórmula para poder fazer alguns exemplos específicos, né? Então, exemplo aqui. Um financiamento no valor de R$ 100.000. Ele foi pago ao final de 5 anos, né? Pelo valor que foi dado aqui. Qual é a taxa de juros cobrada no período anual? Então, está fazendo aqui um investimento, perdão, de R$ 100.000, então esse é o valor aí do capital. Tem já ao final de 5 anos, então é o tempo que foi dado, ele está falando que foi pago no iniciado, né? Então já sabe o valor lá no final, né? Com o valor dos juros e do capital, né? Então esse é o valor do montante. Então, qual o valor da taxa de juros cobrada no início do período anual, né? Então, considerando aí uma questão de juros compostos, como que a gente faria, né? Essa questão? Conhecemos o montante, o capital, o tempo, está faltando só a taxa, né? Tá? Então, vamos utilizar a fórmula anterior, que é essa fórmula, para poder, então, calcular qual seria, então, a taxa I, né? Tá? É isso que está sendo perguntado, né? A taxa está perguntando anual, então, vou deixar esse tempo de 5 anos dessa forma mesmo, tá? Então, lá na fórmula tem que tomar um cuidado, né? Porque quais são os dados que nós temos, né? Então, temos o valor do CN, que é o valor pago depois de 5, né? No período de 5 anos, é o valor pago. Então, esse valor nós conhecemos. O valor que foi pego inicialmente, que é o C0, né? Que é o valor de R$ 100.000. E nós temos aí o valor do tempo, que é 5, tá? Então, 5 anos, né? Então, só está faltando, né, o valor de I. Então, o que pode ser feito, tá? Ou você pode substituir automaticamente aqui nessa fórmula, né? Só que você vai perceber que precisa isolar o valor de I, já que é ele que nós queremos saber, né? Ou você pode isolar nas variáveis e já utilizar essa fórmula, certo? Então, você já poderia utilizar aqui isolado ou na fórmula de cima, né? Então, é só uma nova versão da fórmula, porque nesse caso nós não conhecemos a taxa, tá? Então, substituindo os valores, né? Você vai reparar que vai aparecer uma raiz aí, né? Para calcular, certo? Então, é importante deixar um comentário, né, abrir um parênteses para isso, né, que seria muito interessante você utilizar uma calculadora científica para poder fazer esses cálculos, né, que vão aparecer durante a disciplina, né, principalmente para poder saber a quantidade de casas decimais, porque dependendo do enunciado de algumas questões, né, quando, por exemplo, tem alternativas, você precisa colocar a quantidade de casas decimais que é pedida, né, então seria muito importante, né, dar ter o uso, né, de uma calculadora científica, pode ser uma calculadora científica simples, né, mas, e também seria interessante esse processo de arredondamento para a quantidade de casas decimais, se for uma questão objetiva, tá? E se tiver dúvidas também, né, seria muito interessante sanar essas dúvidas, porque vão ser necessárias para resolver esse tipo de questão, né? Então, aqui, né, calculando, seria mais interessante lá na calculadora científica você colocar todo o valor, né, da expressão que está sendo calculada, e aí sim, só no final fazer o arredondamento, tá? Então, aí no livro do Edenilson, né, geralmente é esse o processo que ele está usando, né? Tem alguns livros que fazem um tipo de arredondamento diferente, tá? Isso não significa que a resposta está errada, né? Só significa que é um tipo de arredondamento diferente, tá? Uma convenção diferente de arredondamento.
Então, aqui no caso, né, aparece aí a resposta em decimais, né, e se, por exemplo, fosse uma questão de alternativas e aparecesse uma questão com o valor, né, em porcentagem, então você faria a conversão. Mas se, por exemplo, aí já aparece o valor em decimais, você deixaria no valor de decimais. Então, principalmente quando for questões objetivas, dá uma olhada nas alternativas, né, e veja qual é o padrão de resposta que aparece nas alternativas, tá? Então, como a gente estava aí falando desse tipo das taxas, né, que são importantes, e das conversões, né, então existe aí um processo de procurar taxas que são equivalentes, quer dizer, eu vou olhar em períodos de tempo, né, esse tempo pode ser visto em meses, em anos, em semanas, né? Só que, claro, que esse valor pode vir aí ser um valor inteiro, ou pode ser um valor, né, que seja, por exemplo, uma fração, né? Então, a gente quer analisar o mesmo, nesse mesmo período de tempo, um valor de capital que é investido, né, em determinada taxa, né? Então, pode ser uma taxa 1 ou uma taxa 2. E quero ver se elas vão produzir, por exemplo, o mesmo valor de juros, né? Seria uma situação, o mesmo valor de montante, né? Então, como seria aí esse tipo de cálculo? Vai depender bastante, já que eu vou olhar para a questão do que vai virar o montante, né, desse capital, o que ele vai ser aí gerado depois de um período de tempo, com uma taxa determinada, né, eu preciso saber se esses juros que eu vou computar vai ser simples ou composto, né? Porque se for simples, então o que seria uma ideia dessa taxa equivalente vai ser uma coisa, e se for juros compostos, né, vai ser uma nova maneira de calcular juros, então essa taxa equivalente vai ser de outra maneira, né? Tá? Então, vou analisar a primeira situação, que é a situação do juro simples. Então, na situação do juro simples, lembra-se, né, que lá na fórmula a gente tem só produto, né? Então, seria os juros, né? Seria o capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Sabe? Então, quando eu estou procurando taxas equivalentes de juros, no juro simples, na verdade, as taxas são proporcionais, né? Então, para poder fazer esse cálculo, né, geralmente você vai encontrar um valor de divisão de tempo, né? Então, vamos ver quem são esses valores para poder entender melhor, né? Como que ficaria na prática usando valores numéricos, né? Então, por exemplo, vou calcular aí a taxa anual, que é proporcional a 6% ao mês, né? Certo? Então, quero meio que um valor de taxa que seja equivalente a esse valor que está de taxa aqui mensal, né? Então, quando estou olhando na situação de juros simples, né, isso seria uma ideia de regrinha de três, né, para poder encontrar esse fator de proporcionalidade que aparece aqui, tá? Então, no caso, como eu quero converter aí essa taxa mensal para a taxa anual, né, o que vai aparecer aí? O valor, por exemplo, de um ano, tentar converter para meses, para eu poder ter aí a ideia, né? Se, por exemplo, você for tentar fazer com uma regra de três, é só uma forma, tá? Tem outras formas de você resolver esse tipo de questão, né? Mas, geralmente, você precisa deixar as unidades todas idênticas, né? Eu não posso colocar em um mês e dividir por ano, né? Ou contrário, né? Eu preciso deixar todas na mesma unidade de tempo, por exemplo, né? Então, aí estou convertendo um mês perdão, um ano para 12 meses, né? E aí eu olharia só para a parte que está em vermelho, né? Tá? Então, seria aí, né? O valor de 12 meses está para uma taxa X, que vai ser aí no que eu vou procurar, né? Porque essa taxa X em relação ao que é o ano, né? Certo? E um mês está para essa taxa de 6% ao mês, né? Que é o valor que a gente tem aqui, né? Ou faz diretamente, né? Que é esse 12 meses multiplicado pela taxa, né? Pode fazer direto, não tem problema nenhum, né? Só um esquema visual, tá? Então, aí, calculando, colocar aqui em cima. Então, seria aí 12 vezes os 6%, né? Que vai aparecer essa taxa de 72 ao ano, né? Tá? Então, caso simples, né? Para poder calcular, basta aí você analisar, né? Quantos meses possuem um ano, já que a minha taxa que é conhecida é a mensal, tá? Agora, quando o problema é de juros compostos,
aí, né, é necessário tomar cuidado, porque lembra que a gente comentou que a gente está calculando um tipo de exponencial, né, nessa base 1 mais a taxa, né? Então, na hora que a gente for calcular esse tipo de taxa equivalente, tem que só tomar um cuidado, né? Porque na hora de isolar, né, o valor da taxa que você quer que seja equivalente, então, a uma taxa I que é dada, você não vai conseguir simplesmente, né, fazer um processo de divisão, como a gente estava fazendo ali anteriormente, né? Então, por exemplo, né, eu tenho aí dois valores de taxa, né? Um é conhecido, por exemplo, igual a gente estava fazendo ali uma taxa mensal, né? E eu quero saber uma taxa anual, que seria, por exemplo, equivalente, né? Ambas gerando em cima do mesmo capital, dando o mesmo valor de juros, né? Certo? Então, poderia usar aí a fórmula para poder descobrir quem seria esse valor dessa taxa. Conhecido, claro, né? Se eu conheço a primeira taxa, eu vou olhar um tempo específico que eu tenho um, e esse T2 eu também vou conhecer, como a gente estava fazendo antes. A diferença é na hora de montar a fórmula, né? Os dados são importantes ali, podem ser os mesmos da questão anterior, mas a forma de calcular, por não ser juros simples, então eu preciso usar a fórmula dos juros compostos, né? E aí, posso aí simplificar, né? Esse C0, e quando for tentar isolar esse IE que vai aparecer, né, eu preciso calcular um tipo de raiz, né? Imagina que, por exemplo, desse lado tivesse uma potência quadrada, né? Se T2 fosse 2, então teria que extrair a raiz quadrada dos dois lados, por exemplo, né? Se fosse cubo, teria que extrair raiz cúbica, né? E por aí vai, tá? Então, estou dando esses casos específicos só para a gente ter uma noção, né? Então, assim, a gente consegue, né, isolar essa taxa equivalente, né, a qual valor? É essa taxa aí que ela vai ser conhecida, né? Então, esse tempo T1, esse tempo T2, né, a gente vai conhecê-los, vamos conhecer essa taxa aí, e queremos descobrir quem é essa taxa equivalente aí, né? Então, para poder fazer esse cálculo, vai ser um pouco diferente do cálculo anterior, né? Eu não vou poder ficar usando uma ideia de linear. Vou pegar mais. Então, o que seria a definição aí da taxa equivalente, né? Pode usar esse IE, certo? Ou, se você estiver aí calculando uma taxa anual, né? O livro do Edmilson também, perdão, Edemilson, né? Ele também usa esse IE, pode usar IAA, que seria a taxa equivalente ao ano, né? Ou ele pode usar o I, e no lugar desse E, você pode colocar outro índice, tá bom? Então, poderia colocar um outro índice para tentar facilitar como a gente vai fazer. Certo? Alguém? Então, né, utilizando essa anotação de colocar aí o T1 dividido pelo T2 como Z, né? Essa é a anotação aí do livro do Edenilson, então a gente consegue, né, ter uma relação entre as taxas, tá? Então, geralmente a gente usa esse tipo de equação para poder calcular quem seria a taxa IE. Às vezes também você pode voltar naquela dedução que está aqui, né? E usar dessa forma também, né? Bastante usado, tá? Então, aí você vai usar exatamente o tempo, né? Que é dado e a taxa que você já tem, né? E vai ter que isolar esse IE, né? Que é a taxa que você quer encontrar que é equivalente à taxa I. No período de tempo T1, né? A taxa I, e no período de tempo T2, né? E esses tempos não são iguais, né? São aí, pode ser um ao ano, outro ao mês, né? Então, os valores podem ser mensal, anual, pode ser trimestral, bimestral, né? Vamos fazer um exemplo. Qual é a taxa de juros equivalente a uma taxa de 1% ao mês? Então, é dado a taxa ao mês, quer saber a taxa anual que seja equivalente a esse valor. Repara que quando a gente fez o cálculo, o capital inicial não importa, né? Porque referente ao mesmo capital inicial, como que vai comportar os juros desses dois tipos de taxa? Tem que dar a mesma coisa, tá? Então, por isso, né, que não é dado o valor do capital aí, tudo bem? Só vai ser dado o valor de uma taxa, né? E converter essa taxa para outro tipo de taxa, que tem que ser equivalente. Esse é o nome, né? Equivalente.
que vai fazer esse processo que nós falamos, né, em relação aos juros e ao capital inicial igual, inicial. Então, está querendo saber qual é a taxa de juros anual equivalente a 1% ao mês, usando juros compostos, né? Para você já saber que não era para usar aquela primeira opção, que a taxa de juros é proporcional, né? Ela tem que ser a uma taxa com aquela ideia de exponencial. Então, a gente tem aí a noção que esse ano, né? Vou voltar aqui, ó. Quero saber anual, né? Então, em um ano temos 12 meses, que é referente ao período de tempo, né? Que a gente vai tá? Então, fazendo essa conversão, em um ano tem 12 meses, e eu quero saber a taxa anual, né? Então, eu vou colocar aí na fórmula, né? Em vez de colocar IE, eu vou colocar IA, certo? Então, pensa aí que isso poderia estar elevado, esse lado todo, elevado a 1, que é um ano, é equivalente a 12 meses, certo? Então, você não precisa colocar aqui elevado a 1, deixa eu tentar escrever de vermelho. Tá? Pode deixar aí automático, né? Esse já sem esse escrita em vermelho, né? E aí, então, como eu quero descobrir qual é essa taxa equivalente, a taxa que foi dada mensal, a taxa mensal foi dada, vamos voltar no exemplo, que é 1% ao mês, né? Então, faço a conversão para decimais, quanto que vai ser? O valor de 0,01, tá? Então, esse lado, repara da equação, né? Já está aí completo com todos os números, né? E basta, então, isolar a variável IA, né? Que é referente à taxa equivalente anual a 1% ao mês, né? Que é isso que a gente quer saber. Então, faço aí a potência, né? Essa base que vai ser 1,01 elevado a 12, menos o valor de 1, né? E aí, então, a gente encontra esse valor, certo? De 12,68, aí que seria em porcentagem, né? Ao ano, tá? Mas se, por exemplo, fosse uma questão objetiva e não estivesse pedindo a taxa em porcentagem, poderia muito bem vir dessa forma, tá? Quantidade de algarismos aqui, né? Que a gente vai considerar depois da vírgula, depende muito de enunciado e da questão, tá? Às vezes pode ser considerado algarismos significativos. Mas aqui, por exemplo, se a gente for usar aí apenas 4 dígitos, né, depois da vírgula, repara que o quinto dígito é o número 2, né, certo? E aí, geralmente, no livro do Edenilson, arredondamento até 5, né, é feito para menos, certo? Então, por isso que fica apenas 8, né? Se, por exemplo, em vez do 2 aqui tivesse o número 6, o arredondamento seria para cima, né, para mais. Então, seria, no lugar do 8, viraria um 9, tá? Então, essa questão de arredondamento, como eu falei, quantidade de casos, geralmente, né, olhar nas questões que são objetivas, tem aí, né, que é o caso de vocês, né, analisar as respostas, né, e ver quantas casas são consideradas, tá bom? Então, qual que seria a taxa, né, equivalente a 1% ao mês, a taxa equivalente, isso aqui anual, né, 12,68% ao ano, tá? Se pedisse converter para taxa, por exemplo, equivalente trimestral, bimestral, também seria uma opção de usar a fórmula, né? Só que aí agora a gente vai ter que analisar, né? Os valores que vão mudar é relativo às potências, tá? Que aparecem na nossa fórmula, tá bom? Então, poderia perguntar tipo de taxa equivalente, vai te dizer equivalente se vai ser a qual taxa e em qual expressão, né? Se vai ser anual, mensal, né, trimestral, também vai ser perguntado aí no enunciado, certo? Das taxas que podem ser convertidas, né, pode ser que em algum momento, numa questão, né, apareça alguns tipos de taxa que você vai precisar fazer essa conversão, ele não vai pedir para calcular, né, falando, olha, você precisa calcular para mensal, precisa calcular para trimestral. Às vezes, dentro da questão, né, vai ser necessário fazer esse cálculo, né, que a gente está fazendo aqui de maneira evidente, né, mas também poderia aparecer de maneira subliminar, né, na hora de fazer a conta, você precisa fazer essa conversão, porque ali a conversão do tempo talvez não tenha, não é a melhor opção, né, e
também pode aparecer situações que apareçam em nome de taxas especiais, né? Por exemplo, a taxa efetiva e a taxa nominal, né? Então, são dois tipos de taxa que podem aparecer em questões, né, para poder fazer cálculos, tá? E aí, dependendo do tipo de questão, em vez de usar aí uma taxa que está lá exatamente, pode ser que esse valor não seja um valor real que está sendo cobrado da operação, né? Então, tem uma taxa específica e essa taxa, ela não está sendo ali exatamente a taxa que está sendo cobrada, né? Então, pode ser que não seja uma taxa efetiva do valor, né? Então, por isso tem que ficar aí um pouco atento, né, nessa nomenclatura de taxa efetiva e taxa nominal, tá? Então, a taxa efetiva, né, o que você pensa, né? É o que realmente, né, está sendo efetivado, né? Realmente está acontecendo. Então, ela expressa os juros, né? Que estão sendo pagos ou cobrados na operação, tá? Agora, a nominal, ela geralmente vai aparecer nessas operações financeiras, né? E ela não representa realmente o que está sendo cobrado ou recebido, né? Então, existe aí uma fórmula da relação entre a taxa nominal e a taxa efetiva, né? Então, a taxa nominal, quando você divide pelo período de capitalizações, né, que é o período de tempo, tá? Na taxa nominal, você consegue encontrar a taxa efetiva, né? Certo? E quando você tem a taxa efetiva, mas não tem a taxa nominal, basta fazer esse período das capitalizações vezes o valor da taxa efetiva. E aí sim você consegue encontrar, né, esse valor de taxa nominal, né? Então, geralmente, quando aparecem em contratos de operações, né, eles aparecem com esse IN, né, que é a taxa nominal. E aí, quando você quer realmente saber, né, qual é a taxa efetiva que vai ser cobrada para você, vai ter que fazer o quê aí? Tem que fazer esse processo de divisão por esse período de capitalizações, perdão. Então, vamos fazer um exemplo, né? Certo? Então, aí, em uma operação financeira, vamos supor que esteja sendo pago uma taxa efetiva, então já está dando o valor do IE, né? Cuidado para não confundir, né? O IE de equivalente para efetiva, né? O equivalente você vai usar quando você já tem uma taxa referente a algum período de tempo, né? Por exemplo, referente a meses, a anos, né? Mensal, anual, trimestral, e está tentando converter para um outro tipo de taxa em outro período de tempo, certo? Uma taxa equivalente, que vai fazer aí a mesma ação sobre o mesmo capital, gerando o mesmo tipo de juros. Agora, quando fala taxa efetiva, é essa taxa que a gente está falando agora, né, que é um valor que não necessariamente precisa ser convertido, né, mas que é realmente a taxa que vai cobrar os juros a ser pago, né, certo? Por quê? Porque pode ser que venha a nominal, tá? Então, por isso tem que tomar só cuidado que, às vezes, aparece a mesma notação de IE, né? Então, vamos lá. Em uma operação financeira, vamos supor que esteja sendo pago uma taxa efetiva de 1,5 ao mês, né? Uma taxa mensal, hein? Por um período que foi dado, o período de 90 dias, né? Se o valor investido for de 25 mil reais ao final do período, perdão, qual será o valor resgatado, né? Então, aqui, né, não tem essa questão de dívida, mas é uma questão que está ali investindo dinheiro, né? Mas existe uma taxa de juro, né? Então, como você colocou esse dinheiro, por exemplo, nessa operação financeira, então, geralmente não se recebe exatamente o valor, né? Que esse 25 mil reais entrou, né? Então, existe uma taxa nesse período de tempo que vai ali ser calculada, computada em cima desses 25 mil reais. E está querendo saber, então, qual vai ser esse valor que será resgatado no final de quanto? De 90 dias, né? Então, como a taxa é efetiva, né? Então, a gente já pode fazer esse cálculo, tá? Agora, o item B. Qual outra taxa trimestral de juros também será efetiva, né? Aqui ele já está querendo saber a taxa equivalente, tá? Então, a essa taxa efetiva. Está querendo saber, ó, por que que é equivalente? Ele está perguntando qual outra
taxa trimestral de juros também será efetiva, né? Então, em relação a esse valor que foi dado, né? Então, são dois cálculos que a gente tem que fazer, né? Tem que calcular aí essa taxa trimestral e a taxa que foi dada não foi trimestral. Repare que é 1,5% ao mês, né? Então, temos o tempo para o item A. Temos o tempo, temos o valor aí da taxa mensal. Repara que está 90 dias e não em meses, então precisa fazer essa conversão, né, de 90 dias, aí, pensando que os dias têm 30, que os meses, perdão, têm 30 dias, né, então seria aí 3 meses, tá? Então, aqui não é um problema fazer a conversão, né, repara que é mais simples, né, converter 90 dias para 3 meses. Tem o valor de investimento inicial, que é o C0, né, o capital inicial, tá? Então, podemos calcular o item A aí de maneira simples. Então, como foi dito, né, o valor da taxa já é conhecido, o período, né, que já foi convertido de 90 dias para 3 meses, aí o valor do capital inicial, que é o valor que foi investido, certo? E calculamos o montante, né, que é o valor que vai ser recebido depois de 90 dias, que é os 3 meses, né? Tá? Então, usando aí a fórmula, né, pode colocar N de montante se quiser, né? Aqui usa geralmente CN, tá, pessoal? Porque a potência, né, é N, então seria o capital aí que vai ser recebido, né, depois de N meses, né? Então, pensando que esse capital, na verdade, é já acrescido os juros, né? Então, por isso que às vezes a palavra mais utilizada é montante, né? Então, já tem esses valores, né? Basta substituir na fórmula, né? Para a gente poder calcular esse valor, né? A taxa nós já conhecemos, lembra de colocar em decimais, o tempo também, multiplicamos pelo capital, né? E obtemos esse valor que vai ser aí recebido, né? Depois de fazer um investimento de R$ 25 em 90 dias, né? Então, vai ser quanto? Vai ser 26.141,96 centavos, né? Isso vai ser o valor que você vai receber depois de ter investido R$ 25 nessa taxa de juros de 1,5%, né? Ao mês, depois de 90 dias, que é 3 meses, né? Essa é o item A. Vamos voltar lá, ó. Ao final do período, qual vai ser o valor resgatado, né? Tá? Então, tem que tomar cuidado na interpretação aí também, né? Para entender que esse valor resgatado é o valor do capital depois de 3 meses, né? Depois, item B. Qual outra taxa trimestral de juros, que ele está chamando aí de IE, também será efetivo, né? Então, esse valor dessa taxa que inicialmente foi dada já é a taxa efetiva, né, ao mês. Ele está querendo saber a taxa trimestral, né? Aí lembra, né, que o trimestre tem quantos meses, né? Tem 3, né? Então, vou usar aquela formulazinha de equivalência de taxas para poder, então, calcular qual seria a taxa trimestral, né? Certo? Então, aí lembra da fórmula, né? Um trimestre, aí você pode colocar aí, né? Como a gente tinha feito antes, né? Um trimestre equivale a 3 meses. Trocar o ponteiro, certo? E a taxa mensal é conhecida e a trimestral queremos saber, certo? Então, posso substituir os dados, né? Qual taxa eu tenho? A mensal. Essa é a taxa efetiva segundo o enunciado, tá? Que é 0,015. Tudo bem? Então, vou calcular, né? E lembrar de isolar, porque fica aqui 1 mais, né? Então, esse 1, né, pode ser subtraído aqui, né, do outro lado, para poder, então, obter a resposta. Cuidado para não esquecer desse mais 1, né? Porque você precisa isolar esse valor do I. Repara que aqui eu não usei aquela notação do IE, né? Estou colocando trimestral, né? Coloquei A.TR, tá? Mas poderia colocar IE sem nenhum problema, né? Só para você não se confundir que se está colocando trimestral aqui, esse tempo aqui tem que ser referente ao outro tempo do outro lado, né? Certo? Um trimestre igual a 3 meses, né? É uma maneira de lembrar como substituir os valores, tá? Se fosse o contrário, né? Você quisesse saber esse valor da taxa mensal e tivesse trimestral, para isolar, você precisaria calcular a raiz cúbica, né? Então, vai ter que calcular a raiz cúbica dos dois lados para poder isolar essa taxa
mensal, né? Certo? Claro, se fosse dado a trimestral, né? Então, toma cuidado na hora de isolar os valores aí da taxa, né? Então, a gente consegue, então, calcular, né, em decimais e depois poderíamos muito bem colocar em valores de porcentagem, certo? Tudo bem aí, né? Um outro exemplo, uma caderneta de poupança paga ao aplicador os juros mais a variação da taxa referencial. A taxa de juros paga pela poupança ao aplicador é de 6% ao ano. Qual o valor da taxa de juros efetivo ao investidor? Né? Então, está querendo saber a taxa de juros efetiva, né? Que seria o IE, certo? Numa caderneta de poupança foi dada aí, né? O valor da taxa anual, né? Ao ano, que é 6% ao ano, sabe? E está dizendo, né, que está pagando ao aplicador os juros mais a variação, né? Então, a gente já pode conseguir calcular usando a fórmula, né, a fórmula da taxa de juros efetivo, né? Certo? Então, para poder calcular, né, primeiro tentar organizar aí os dados, lembra que tem a taxa aí nominal e a taxa efetiva de juros, certo? E foi dado a taxa nominal, tá? E está pedindo a taxa efetiva. Eu vou voltar aqui, ó. A taxa de juros paga pela poupança ao aplicador é de 6%. Aí você pode ficar na dúvida se é efetiva ou nominal, né? Mas ele está falando que paga ao aplicador os juros mais a variação da taxa referencial, né? Quando fala dessa maneira, né, essa é a taxa que está sendo paga referente à taxa nominal, tá? Então, né, para poder fazer esse cálculo, né, ele está querendo também, tem que tomar cuidado, deixa eu voltar aqui, ele está querendo aí saber o valor dessa taxa aí de juros, né, real efetivo ao investidor, né? Certo? Então, você poderia, tá, colocar esse tipo de questão, né? Poderia vir pedindo uma taxa em relação ao ano, poderia pedir a taxa em relação ao trimestre, né? Então, nesse caso, vou calcular aqui, né, ao ano, tá? Então, ao ano como foi dado, e se você quiser também fazer o cálculo da taxa efetiva mensal, né? Não tá ali específico, né? Mas estou colocando aqui só como exemplo, tá bom? Não é uma pergunta, né? Assim, né? Tá só um exemplo de como resolver, incluindo alguns dados, né? Certo? Então, aí, considerando que a taxa nominal é 6% ao ano, e dentro desse ano eu tenho 12 capitalizações, se eu quisesse, né, calcular a taxa efetiva mensal, né, o que a gente ia fazer? Fazer essa conversão, né? Lembra que a fórmula da taxa efetiva é a taxa nominal dividido por Z, né, que é o número de capitalizações, né? Como aí é um ano, então temos 12, tá? Então fica aí 6 dividido por 12, tá? E aí, como no caso a caderneta de poupança, né, ele está querendo saber lá na pergunta como que ela vai pagar de juros efetivo, né, ao investidor, então vou voltar para a informação usando a taxa anual, certo? E aí, usando essa taxa anual, então a gente faz esse cálculo, né? Lembra que um ano desse lado, né, tem 12 meses, né? Então, usando aí o 0,5%, só que convertido, né? Essa porcentagem dividido por 100, né? Aí, então, eu vou ter esse valor de 0,05, né? Certo? E aí, então, calculo, isolo esse IAA e consigo calcular essa taxa aí de 6,17 ao ano, tá? Esse exemplo, né, é só uma maneira de fazer, né, mas poderia ser feito de outra forma, tá bom? E porque aqui está calculando, né, fazendo esse processo usando a taxa aí, mensal, né, e também a taxa anual, mas não é obrigatório fazer dessa forma, tá? Então, esse aí, exemplo é só para você perceber que poderia ser calculado, né, usando
esse tipo de fórmula que a gente viu antes, né? Usando a fórmula da taxa nominal e também usando a fórmula da taxa equivalente, né? Mas não obrigatoriamente precisa ser feito desse formato, tá bom? É só para a gente ter um exemplo, né? Aplicando as duas fórmulas juntas, tá? Existem outras taxas, tá, pessoal? Para a gente ir finalizando aqui, né? Só deixar claro que existem outras taxas que poderiam ser consideradas, né, como a gente falou no começo da aula, não necessariamente precisa ser a taxa nominal, taxa efetiva, né, ou uma taxa específica que foi dada, por exemplo, de investimento, ou aí de cobrança de, por exemplo, de juros, né, de determinada situação, poderia se analisar esse valor de taxa, né, sendo, por exemplo, a taxa de inflação, tá? Então, seria aquela situação que falamos no começo da aula, né, de considerar o quanto, por exemplo, o poder de compra, né, ele vai desvalorizando dependendo se alguns fatores não forem analisados, né? Então, o governo mesmo, ele tem aí as suas taxas, né, seus índices, que analisam, né, o poder de compra, por exemplo, em relação ao nosso salário mínimo, né, que é a referência, né, e como que ele pode ser ajustado ou não referente ao poder de compra, por exemplo, né, que a gente poderia utilizar. Então, como que seria analisar isso, né? Então, esse tipo de taxa, se você for perceber, é como se fosse um tipo de taxa de juros, né? Porque você pode pensar, mas os juros pode ir para aumentar, né? Mas tem que pensar que se fosse um investimento, vai ser cobrando juros e esse valor vai pegar para mais, né? Se for uma dívida, né? Esse valor de juros, né? Vai aumentar a sua dívida. Então, os juros pode ser calculado em qualquer uma das duas situações, certo? Então, aqui a taxa de inflação, né? Ela vai analisar, né? Uma noção aí da perca do valor do dinheiro ou do poder de compra, tá? Então, também aí é analisado, por exemplo, a desvalorização da moeda, né? É. Então, essa noção, né, se poderia, opa, tem um errinho de digitação, faltando um E, né? Em determinado período de tempo, né? Então, vai fazer essa análise, porque nós comentamos no começo da aula que não podemos, né, pegar dois valores aí, por exemplo, de capital, e compará-los se eles são referentes a tempos diferentes, né? Então, agora que a gente já sabe calcular esse tipo de taxa, fazer as conversões dessas taxas, eu posso calcular dois tipos de empréstimos com tempos diferentes, né? E aí analisar, por exemplo, 50 mil reais hoje ou 50 mil reais daqui a 10 anos. Então, a gente pode calcular usando o juro composto, usando as taxas que aprendemos, mas a gente pode dizer se esse valor é mais ou menos do que no futuro, né? A gente não consegue fazer isso por enquanto, né? Por quê? Porque eu preciso saber o que é uma noção de dinheiro no presente, né? O dinheiro no futuro, certo? E claro que se daqui até no futuro eu vou pagando em algumas parcelas esses valores, né? Eu preciso ver como que esses valores vão se comportando também, à medida do que os meses vão passando, né? Então, se você pensar dessa maneira, a gente poderia, né, pensar em calcular também a taxa, né, essa taxa de juros, vista como, por exemplo, uma taxa de inflação, né, certo? E essa parte, né, é muito interessante dar uma olhada, uma leitura, tá bom? Lá no livro, né, do Edenilson, no final do módulo da unidade 2, né, porque tem alguns cálculos usando essa noção, né? Então, seria muito interessante dar uma olhadinha lá, né? No livro do Edenilson. Tem aí alguns índices que o governo utiliza, né? Que são conhecidos, né? Que é o IPCA, né? E o IGPM, né? Então, provavelmente você já deve ter ouvido esses valores, né? Perdão, essas siglas, que falam aí de algumas maneiras de calcular essas taxas, né? Que são consideradas aí algumas taxas de inflação, né? Tá? Então, dá uma olhadinha no Edenilson, né? Como referência para ver alguns exemplos que são aplicados nesse caso de específico, né? Essa taxa específica.
Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu... Tem um último exemplo para a gente finalizar aqui, então. É uma aplicação de R$ 22.000 efetuada em certa data, está faltando uma M, né, perdão, em certa data produz a uma taxa composta de juros, né, então quer dizer que vou usar a fórmula de juros compostos, né, o valor da taxa que foi dada, o valor de 2,4% ao mês, foi dado também um montante, olha, um montante de 26.596,40 centavos, né, em certa data futura, né, então como calcular o prazo da operação, né? Então, nesse caso, esse exemplo está aqui porque a gente não tem o tempo, né, que é o prazo da operação, certo? Então, para poder fazer esse cálculo, repara que já dado o valor do capital, né, a taxa, o montante, está faltando aí o prazo da operação, né? Então, para poder fazer esse exemplo, né, eu deixei aqui porque na hora de fazer os exercícios, principalmente aí da lista, essa questão, como a variável, né, que você não sabe é o prazo, que é aí o N ou o T, né, que alguns livros usam, você vai precisar fazer uma conta um pouquinho diferente, né? Então, eu deixei aqui porque vai usar o logaritmo, tá? Poderia usar outro tipo de logaritmo, né? Mas aí estou usando o logaritmo natural, tá bom? Então, geralmente, né, a gente usa o logaritmo natural com o logaritmo na base E o número de Euler, tá? Então, só para a gente finalizar, ó, repara que os dados lá do enunciado, como eu falei com vocês, né? Já tem aí o valor do capital inicial, do montante e da taxa ao mês, né? Certo? Então, aqui a única coisa, só deixar essa taxa em formato de decimais, né? Como a gente já fez em todos os exercícios, né? Os dados atualizados que a gente já tem, né? Certo? Para poder colocar na fórmula. Aí lembra que não temos de dado, não temos o valor do tempo, que é o período que está sendo perguntado, né? Foi deixado claro que era juros compostos, por isso estamos usando essa fórmula, né? Então, qual o dado que eu não tenho? Exatamente a potência, né? Certo? Então, lembra que eu falei antes? Ou você já joga esses dados na fórmula, né? E faz o cálculo para poder isolar o T, ou você já pode utilizar a fórmula que já foi aqui, vamos dizer assim, né, rearrumada, né? Ela foi aqui organizada, né? Para poder você só substituir os dados de uma vez lá na sua calculadora, né? Então, só para deixar claro, porque isso vai aparecer aí algumas vezes, né? Como já temos esse capital e esse montante, né? Então, eu vou aí usar a divisão, né? Porque esse capital está multiplicando, né? Que é o valor de 22.000. Então, vai aparecer desse lado, certo? Repara que eu conheço a base, porque o I é conhecido, né? Que é o 0,024, vai somar mais um, né? Vai ser 1,024. Esse valor é elevado a T, certo? Então, como eu não tenho esse T, né? Qual que é o processo que a gente pode fazer aqui? Aplicar o logaritmo natural dos dois lados, tá? Certo? E aí, então, né, depois disso, temos a propriedade do logaritmo. O que, que o logaritmo, qual é a propriedade dele em potências, né? Se a potência desce, tá? Então, esse t vai descer, vai vir multiplicando. Então, vai vir multiplicando esse logaritmo de i mais 1, né? Ou 1 mais i. Então, se você quiser, você já pode usar essa fórmula aqui, tá? Então, essa fórmula é usada quando? Né? Quando você conhece o montante, conhece o capital, conhece a taxa e quer descobrir o tempo, tá? Então, você pode usar essa fórmula, né? Para poder calcular o tempo, o período, né? Certo? Esse período que vai aparecer, o valor, né? É referente a qual período de tempo? Olha para a taxa e veja que é mensal. Então, a resposta vai ser em meses, né? Certo? Provavelmente vai ter que fazer aí perdão, vai ter que fazer um arredondamento, né? Porque vai aparecer um número irracional, tá? E você vai ter que fazer um arredondamento, né? Quase sempre, tá? E aí, na hora que for fazer isso, observar, como falei anteriormente, se a sua resposta, né, precisa lá de quantas casas decimais, né? Para poder marcar quando é o caso de objetiva, tá?
Então, substituindo os valores que nós conhecemos, então é o logaritmo, né? Olha na forma anterior, ó, vou botar aqui, do montante dividido pelo capital, ó. O montante eu já tenho, o capital também, então vou colocar aqui em cima, né, dentro do logaritmo, e a taxa também é conhecida, certo? Então, aí, ó, o logaritmo montante dividido pelo capital, dividido pelo logaritmo, né, natural, tá? 1 mais a taxa, né, convertida em decimais. Então, se você colocar exatamente como está escrito ali numa calculadora científica, certo? Sem fazer arredondamentos, que eu quero dizer, né? Primeiro você coloca exatamente o que está escrito lá. ln desse valor não bate igual, tá? Põe dividido, depois ln desse valor. Aí vai aparecer esse número aqui, tá? Quer dizer, né? Ele já está tentando calcular diretamente, sem fazer arredondamentos antes. Tá bom? Se você colocar, né, logaritmo desse valor e apertar igual, né, ele já e vou colocar um escrito por extenso o valor do numerador, esse valor daqui de cima, né? E depois fazer a conta embaixo, bater igual e colocar de novo. Na hora de você digitar novamente essa divisão, você vai ter que fazer escolhas de arredondamento, tá? E aí vai alterar o valor que está aparecendo aqui. Esse valor que está aparecendo aqui é colocado direto, né, na calculadora científica de uma vez, tá bom? E está aparecendo esse valor, né? Certo? Como aqui as casas decimais, né, depois do 8, né, ó, depois da vírgula, são um, dois, três, quatro zeros, né? Foi arredondado para quanto? Para 8, certo? Porque tem que pensar que é para meses, né? E o que vai aparecer aqui é bem, né, bem longe de mais um mês, né, certo? Então, se fosse fazer, por exemplo, um arredondamento para 2 casas, 3 casas, 4 casas ou 5 casas, né, certo? Porque está arredondando para menos, lembra aí da ideia do Edenilson, né? Até 5 arredondamento para menos, né? 6 para cima, né? Arredondamento para mais. Então, aqui 8 meses, né? Está fazendo esse tipo de arredondamento. Vai depender bastante das opções de resposta, tá bom? Então, deixei essa opção aqui, né? Porque caso apareça algum exercício e você já queira usar essa fórmula de uma vez, já pode usar, talvez não lembre, né? De fazer esse processo aqui de logaritmo, né? Mas, se você quiser também resolver de outra forma, não tem problema, essa é só uma opção, né? Você sempre pode usar a fórmula inicial de juros compostos, né? Para poder obter algum dos dados que aparecem, né? Ou o próprio montante, ou os juros, né? Ou o capital, ou o tempo, ou a taxa, tá? Sempre vai ser manipulação dessas fórmulas, né? Para poder obter a fórmula aí, específica do que você quer, de um desses dados, tá bom? Então, esse seria aí o conteúdo do módulo 1, né? Tá? Então, seria muito interessante revezar os exercícios, né? Os problemas, para quando chegar na semana que vem, né? O professor João possa continuar com vocês, já sabendo utilizar essas fórmulas, né? Que vão ser bastante usadas da agora para frente, tá? Alguém quer Beleza. fazer um comentário, professor João? Não, não. Acho que vamos ver se o pessoal tiver alguma dúvida, né? Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Então, se ninguém quiser fazer nenhum comentário agora, né, nenhuma pergunta, tá? Fica tranquilo, mas não se esqueça que durante aí a semana, né, procurar algum professor como ministrante, caso tenha alguma dúvida, venha aparecer, né, certo? Só não deixe de estudar o material, tá bom? É muito importante, né? A gente faz aqui o conteúdo talvez um pouco rápido, né? Mas lembre-se que você sempre pode voltar na aula gravada, dar uma olhadinha, né? Ou procurar aí tirar as dúvidas durante a semana, tá? Não se esqueça aí de depois entrar lá no sistema para computar a presença também, né? Tá bom? Então, vou aqui
desligar a gravação da aula nesse momento.